Olá, amigos. Bem-vindos a este nosso novo encontro, dessa vez para falarmos sobre os arcanos menores do tarô egípcio, em especial os da corte e a sua ligação com os arquétipos. Antes de começarmos a falar diretamente sobre os arcanos da corte, talvez seja melhor dedicar um tempo para comentar aspectos dos arquétipos que nem sempre estão considerados nas abordagens tradicionais, normalmente mais ligadas à maneira pela qual são encarados pelos filósofos e, mais recentemente, pelos psicólogos da linha junguiana, não pretendendo, é claro, modificá-las, mas apenas tentando agregar alguns ingredientes que permitam encaixá-los com mais facilidade no estudo que nós estamos fazendo. Já comentamos anteriormente que os arcanos da corte representam arquétipos, ou seja, tipos, personagens ou papéis que desempenhamos ao longo da vida para percorrer o nosso caminho. Pai, mãe, guerreiro, artista, dona de casa, mecenas, mestre, herói, sábio, enfim, uma infinidade de tipos que expressam determinados grupos de características que acabamos por manifestar. Já vimos também que os arcanos maiores procuram traduzir as leis universais, energias responsáveis pela manutenção do equilíbrio do universo. Tanto as situações de vida como os arquétipos são representados por arcanos menores regidos por uma dessas leis, que pode ou não ser uma das que aparecem no ponto correspondente do eneagrama. Ou seja, a energia que dispomos naquele momento pode ser diferente da que envolve a situação. Ter situações ou arquétipos regidos por uma lei significa que lidaremos ali com energias características dessas leis regentes. Assim, nós podemos ter necessidade de administrar relações de poder, algum tipo de renúncia ou tomada de decisões ou escolha de caminhos. Apenas para citar alguns exemplos. Dificilmente poderemos encarar essas situações e arquétipos sem lidar ou optar por uma das suas polaridades, ou seja, de uma maneira objetiva, enquadrando-as na realidade da vida, ou de forma subjetiva, através de realidades mentais criadas por nós, que nada têm a ver com aquela que precisamos enfrentar. Você fica subjetivo ou subjetiva, por exemplo, ao imaginar 1000 possibilidades de desgraça que podem ter acontecido com um ente querido que demora um pouco mais até chegar em casa. O mesmo acontece com os arquétipos, que podem ser vividos pelo lado luminoso ou pelo lado negro. Nós poderíamos considerar apenas como ilustração que o que estamos nos acostumando a chamar de a força, termo consagrado em Star Wars, nada mais é do que o conjunto das leis universais que nos envolvem como um todo. Jedi e Sith são os arquétipos extremos das polaridades da força. Nenhum deles é um deus ou uma deusa. São apenas os fanáticos de cada um dos lados, muito mais preocupados em destruir o outro do que de tentar se reconciliar com ele. E por que nós estamos enveredando por esse caminho? Apenas para estabelecer que um arquétipo só pode ser aplicado a seres humanos, pois eles sempre expressam uma diferença e nunca uma integração com o todo, pois o todo, não tem qualidades que possam ser medidas e comparadas. Por extensão, tudo que está fora do ser não pode ser considerado esse Deus todo-poderoso
ao qual a grande maioria se apega. É comum nós vermos as pessoas fazerem pedidos a Deus para realizar os seus desejos, objetivos pessoais, e eu, em particular, sempre achei isso um pouco estranho. Sempre me pareceu muito mais eficaz tomar uma decisão firme numa determinada direção, pois é o seu Deus interior que vai fazer com que as coisas aconteçam. Se você precisa pedir alguma coisa a alguém que está fora de você, então o mais provável é que estejamos falando de um patrão, um chefe, ou alguém hierarquicamente superior a você, mas nunca do seu Deus, com o qual você tem que estar unido num todo indivisível. Uma visão semelhante se estende ao ato de pedir perdão a Deus. No nosso site, vocês podem encontrar 2 textos relacionados ao assunto. Um sobre a natureza do perdão e outro cujo título é Todo Milagre Precisa de um Santo. Os que se interessarem no tema podem dar uma olhada lá. Arquétipos são, portanto, as vestes que colocamos ou vemos nos outros ao percorrer o nosso caminho na vida. Existe uma tendência explicável para limitar ou relacionar esses arquétipos em listas e descrevê-los com algumas características peculiares, e até mesmo Jung selecionou para efeito de estudo 12 tipos de arquétipos. Assim como outros autores, talvez influenciados por ele, já utilizaram as 12 casas dos zodíacos para estudar os arquétipos. Vivemos cercados de arquétipos que vêm e vão na preferência da popularidade perante as massas. O príncipe encantado e a donzela já foram muito frequentes no imaginário coletivo, assim como os super-heróis. Os vampiros tiveram recentemente um impulso considerável na preferência popular. E estamos agora vivendo a época dos zumbis. Todos eles refletem de alguma forma os sonhos, desejos, frustrações e medos da sociedade, refletidos em personagens dos quais, de alguma forma, nos vemos espelhados, mesmo que não percebamos. Um ótimo exercício é tentar identificar os sinais que fazem com que determinados arquétipos se destacam de tempos em tempos. Mas é preciso lembrar sempre que nunca saberemos tudo sobre aqueles com os quais lidamos, pela nossa própria incapacidade de vivê-los e pela enorme gama de nuances que as situações podem tomar. Isso sem falar, é claro, na imprevisibilidade das nossas reações individuais à atuação das leis, causada pela diversidade dos nossos eneagramas, que fazem com que os arquétipos não tenham um comportamento uniforme em cada um de nós. A mesma roupa que pode cair bem numa pessoa, mas em outra pode causar uma impressão completamente diferente. O mais provável é que nós consigamos nos apoderar de algumas das características dos arquétipos e as utilizemos para desempenhar os nossos papéis, mas dificilmente conseguiremos expressar a totalidade delas. Vamos analisar aqui alguns arquétipos representados pelos arcanos menores do tarô egípcio especificamente, mantendo em mente sempre as ressalvas que nós apontamos atrás. O que se convencionou chamar de corte nos arcanos menores constitui verdadeiras famílias em cada naipe. Rei, rainha, cavaleiro e valete. E se considerarmos que os 2 últimos são andrógenos,
fica mais fácil ainda imaginá-los dessa forma. Considerando os naipes como os caminhos evolutivos, a corte representa os níveis mais elevados desse processo, onde as energias correspondentes já estão instaladas e permitem diferentes graus de utilização, onde o menor, o mais baixo, se situa no valete, que ainda não as domina completamente, dificultando a sua utilização, e os níveis de excelência nos reis e nas rainhas, capazes de aproveitá-las na sua plenitude, o que não quer dizer que sempre façam isso. Fazendo a comparação com uma família humana, num exemplo prático, veremos que é raro encontrarmos uma família que possa se enquadrar num único padrão energético, isto é, num único naipe. Outro ponto que precisa ser notado é que nem sempre a hierarquia familiar coincide com a energética. O que quer dizer que numa família humana, nem sempre o pai é um rei ou a mãe é uma rainha. Esses arquétipos podem muito bem estar instalados num filho ou numa filha. As interações que podem decorrer dessas configurações familiares podem gerar vários tipos de relacionamentos, harmônicos ou conflituosos, especialmente no caso de arquétipos semelhantes em níveis diferentes. Passaremos agora a tratar dos arcanos da corte à luz dos arquétipos que eles representam. E vamos começar pelo naipe de paus. Muitas características manifestadas pelo naipe de paus já vêm sendo apresentadas ao longo do trabalho que vimos desenvolvendo. Elas estão apresentadas aqui apenas para reativar as memórias. Vocês veem o signo de Leão, regente de paus, o elemento fogo, o verbo sagrado ousar, que remete automaticamente para o último item, que é o padrão de comportamento impulsivo. A função dominante do sentimento nem sempre é entendida na sua plenitude devido à natureza fixa e imutável do espírito. Alguns se espantam ao ouvir que o espírito não evolui. Ele é a centelha que nos une ao todo. E uma vez instalado em nós, não deveria sofrer modificações. Como é difícil conseguirmos instalar definitivamente um verdadeiro sentimento, ele é frequentemente confundido com a emoção, ao ponto de vermos os termos serem usados indiscriminadamente. É comum nós usarmos a expressão "estou sentindo que", quando nós queremos dizer que estamos percebendo ou tendo uma impressão sobre algo. Esse é um exemplo prático, quando ele é sincero, é claro, de algum tipo de descoberta ou revelação, o que é a maneira pela qual normalmente se acessa o conhecimento através do espírito. Não é à toa que o mago, que representa a lei do novo, é regido pelo Sol em Leão. É bom que se diga que as situações de paus, por estarem voltadas para a estrutura básica, normalmente não representam grandes desafios, problemas graves ou grande sofrimento. Nada que a criatividade e a presença não consigam resolver. O Rei de Paus nos apresenta o arquétipo do homem que cria a sua própria estrutura de sobrevivência. Muito bem representado aqui pelo lavrador arando a terra. Ele é próspero, mas não necessariamente rico, embora possa se tornar em decorrência do seu trabalho.
Para os que não costumam fazer essa diferença, é sempre bom lembrar o confronto, a diferença entre riqueza e prosperidade. A riqueza é detentora e a prosperidade é geradora, e ela permite ser compartilhada. A prosperidade nunca é individual. Ela sempre precisa abranger o coletivo considerado, seja ele a família, a empresa e todos os níveis onde ela possa se manifestar. Ele precisa manter o equilíbrio entre as suas mestrias física e espiritual, o que está perfeitamente expresso na imagem do arcano pelo símbolo de abertura para o Ka no plano material, os dois braços levantados, e também pela invasão do plano espiritual pelo mental, numa forma de consagração e sacralização do trabalho. Por se tratar de um naipe voltado para a estrutura básica de sustentação, nada mais natural que o rei de paus seja dedicado à família e um ótimo candidato ao matrimônio. Mas o seu sucesso nessa direção vai sempre depender da rainha que escolher. Por estranho que possa parecer, uma rainha de paus pode não ser a parceira ideal para o rei, pois corre o risco de se tornar submissa, com grande prejuízo para a família como um todo. Quando se diz que ele personifica a função masculina do sentimento, significa que ele sacrifica, ou melhor, que ele sacraliza o seu trabalho, gostando do que faz, o que o situa dentro de um contexto mais amplo do universo, onde tudo tem um sentido e uma finalidade. Já dissemos em outra ocasião que é a sacralização do trabalho que transforma o pedreiro em construtor de catedrais, o professor em formador de futuras gerações e o lixeiro em defensor do meio ambiente. Essa é a verdadeira expressão do sentimento. Mas nem tudo são flores para o rei de paus, porque se por um lado ele pode crescer graças ao prazer do trabalho e à fé naquilo que faz, pelo outro, ele pode ser impedido pelo lado negro da energia da Lei 10 que o rege. O arquétipo, o lado negro do arquétipo pode torná-lo arrogante, oportunista, sem falar que o número 5 representa as mestrias nos dois planos e remete à Sefira Geburah, onde o excesso de rigor tira o equilíbrio do eixo rigor-misericórdia, transformando-o num tirano que pode chegar às raias da crueldade. Um exemplo típico pode ser encontrado em alguns então chamados coronéis das grandes fazendas do interior, que geriam seus negócios e a família com mão de ferro. É oportuno comentar nesse ponto um aspecto que não foi abordado para os reis de paus, mas vale também para ele e para todos os reis e rainhas que se seguirão. O aparecimento da deusa Hathor na imagem da rainha de paus enseja esta oportunidade. Quando se admite que o uso de um arquétipo é uma característica humana, o real significado disso é de que os deuses encarnam todos eles. Ninguém deve almejar ser um rei ou uma rainha de paus, achando que o top do naipe do espírito implica em que todos os demais níveis de excelência tenham sido já alcançados. Na imagem da rainha de paus, o cartucho acima do personagem representa a deusa Hathor, exercendo os seus atributos de maternidade e procriação.
mas ela contém em si vários outros aspectos, assim como as várias senhoras do catolicismo, por exemplo. Ela era amante, governante, ela sustentava o rei e, na figura de Ísis, chegou ao ponto de resgatá-lo dos mortos. Enfim, ela possuía vários aspectos de todas as rainhas, como podemos constatar com o prosseguimento dos comentários no estudo das rainhas que vão se seguir. Se ela se mantiver exclusivamente no âmbito de Paus, vai se transformar rapidamente no arquétipo da Amélia, aquela que era mulher de verdade na visão do cancioneiro popular. Vai ser aquela dona de casa extremada que coloca a ordem e a beleza do seu lar acima de tudo. Rainha dos bordados, das capinhas para cada utensílio e dos pequenos detalhes, mas abdicando de se envolver em temas realmente importantes para o bom andamento da vida familiar. Um aspecto, porém, não pode ser negado à Rainha de Paus. Elas normalmente constituem o ponto de união da família, verdadeiras matriarcas, responsáveis pela manutenção e pela passagem da tradição familiar para as novas gerações. É o que nos mostra a sua posição manuseando o tiar, símbolo do trabalho no tempo e na eternidade, o passado, o presente e o futuro. A plenitude de uma rainha de paus só pode ser alcançada pela manifestação dos atributos das demais rainhas, o que está representado pela figura na subida da serpente pelo eixo central de equilíbrio no plano material do arcano. Uma rainha de paus equilibrada desenvolve o sentimento de sua posição dentro do universo e deixa que esses valores inspirem a sua ação, valorizando sempre a visão que tem do seu papel, e não apenas oferecendo uma resposta intelectual e racional ao que dela é esperado. Uma rainha de paus desequilibrada, por outro lado, tem tudo para manifestar o lado sombrio da Lei 12, sentindo-se menosprezada e não reconhecida pelo que acha que faz em prol da sua família. Sujeita a acesso de fúria e frustração, abandonando seus verdadeiros sentimentos e descambando para o lado puramente emotivo das suas reações. O Cavaleiro de Paus é um aspirante ao trono do rei ou, quem sabe, ao da rainha. Precisa mostrar que está pronto para assumir um novo papel. Esta necessidade faz dele um tipo sempre em busca de poder, de afirmação e de novas conquistas que mostrem o seu valor. Mas ele não pode conseguir isso sob a proteção do rei e da rainha. Por isso, sai de casa em busca do seu destino. É o argonauta, aventureiro corajoso que vai buscar seus objetivos longe de casa. Viaja no mundo físico, afastando-se de casa e, figuradamente, também no espiritual, sempre perseguindo os seus sonhos. Tem prazer na sua jornada na busca de novas oportunidades, que sabe não poder mais encontrar no seu habitat original. Quando não consegue alcançar seus objetivos, pode retornar como o filho pródigo, que retrata uma outra faceta do arquétipo, mas a sua busca é sempre pela construção da sua própria estrutura de sustentação independente. Sua natureza é irrequieta e tem muito medo do seu maior inimigo, a monotonia. Este pavor pode fazê-lo mudar frequentemente de atividade, até mesmo por motivos fúteis
ou mera perda de interesse, o que pode causar grande prejuízo para aqueles que dependem dele. Este mesmo tipo de comportamento pode afetar também os seus relacionamentos pessoais e amorosos. Precisa, como parte de seu aprimoramento, aprender a servir e desenvolver a sua autoestima, pois ele tem o espírito e a coragem para mudar o mundo. Corre o risco de chegar ao fim da vida sem ter nada para mostrar como realização. Uma citação de Confúcio se aplica diretamente ao Cavaleiro de Paus. O homem superior repousa antes de se mover. Ele compõe a mente antes de falar. Ele torna suas relações firmes antes de pedir algo. Observando estas 3 regras, o homem superior ganha segurança completa. Mas se ele for brusco nos seus movimentos, os outros não irão cooperar. Se for agitado nas suas palavras, elas não despertarão eco nos demais. Se pedir algo antes de ter estabelecido relações, isso não lhe será dado. Se ninguém está ao seu lado, os que podem prejudicá-lo se aproximam. O arquétipo do valete de paus chama a nossa atenção para a necessidade do entendimento em toda a sua extensão do termo prodígio, que dá nome ao arcano. Embora quase sempre seja dada ênfase aos aspectos superlativos do termo, não há dúvida de que existe um consenso de que um prodígio sempre se refere a uma coisa anormal, fora dos padrões naturais. Portanto, o termo pode ser olhado pelos 2 lados, tanto o superlativo como o diminutivo. O arcano 26 do tarô egípcio, que leva o nome de prodígio, se refere a esses 2 lados da moeda, em especial ao lado diminutivo, pois dá ênfase às dificuldades encontradas para lidar com as energias envolvidas, o que está expresso na própria composição energética da Lei 16, que rege o arquétipo, oriunda da composição da influência de Saturno, planeta até chamado por alguns de planeta kármico, atuando no nosso dia a dia, e do 8, número da lei do método, no plano espiritual, nos obrigando a trabalhar de forma metódica e organizada para suplantar as dificuldades que o arquétipo terá que obrigatoriamente enfrentar. A própria natureza nos mostra essa necessidade no caso dos autistas, que precisam de organização, método e rotinas bem definidas para poderem suplantar as suas limitações. Observados esses requisitos, eles conseguem, inclusive, manifestar uma genialidade que faz com que se destaquem em vários campos do conhecimento, mas, apesar disso, continuam vulneráveis e inseguros, no equilíbrio tênue que pode ser desfeito ao menor deslize. Uma coisa, no entanto, é facilmente identificável. Tanto o prodígio positivo como o negativo enfrentam enormes dificuldades de adaptação ao mundo real. Quando, por exemplo, constatamos que tanto uma criança superdotada como outra com deficiência cognitiva ou de comunicação e relacionamento necessitam de escolas especiais para sua educação, para que os seus potenciais possam ser desenvolvidos e devidamente explorados. É indispensável ter isso em mente quando analisamos este arquétipo, que pode representar, na maioria dos casos,
algum tipo de excepcionalidade, para cima ou para baixo. O valete de paus representa, portanto, o arquétipo da pessoa imatura e insegura, que ainda precisa de proteção para se lançar ao mundo, embora possua um potencial energético que ainda não consegue manifestar plenamente. O medo da monotonia que assolava o cavaleiro de paus é aqui substituído pela rebeldia provocada por se acharem tolhidos no uso de suas potencialidades e coisas que eles acham possuir e realmente possuem, numa tentativa de romper limites e buscar uma independência que julgam merecer. No plano espiritual, o arcano mostra o deus Hapi, fazendo às vezes de uma espécie de anjo da guarda, portando as ânforas que ainda não foram derramadas e só o serão no arcano 17, mostrando que ele ainda não está pronto para oferecer ao mundo a sua contribuição. Note-se a imagem do personagem se equilibrando em cima de uma prancha instável sobre a água. Não uma barca como a que viajava o Cavaleiro de Paus. As águas do Nilo estão subindo acima do seu nível normal, e ele precisa colher o papiro à sua volta para construir a sua barca e escapar da enchente. Normalmente são pessoas que causam sofrimento no ambiente em que vivem, preocupações, sobressaltos ou cuidados especiais. Sua natureza impulsiva é típica do naipe. Faz com que só aprendam através da experiência e da superação de obstáculos. Paciência, perseverança e autocontrole são as qualidades que ele precisa cultivar. Esse vídeo já se estendeu além do previsto e nós vamos ficar por aqui, deixando a corte dos demais naipes para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e esperamos tê-los aqui novamente de volta em breve, numa próxima oportunidade. Até lá, então.